Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Como que vocês passaram a noite? Me contem. Dormiram bem? Pois então, vocês sabem que o sono é um dos principais pilares para a saúde das pessoas. E nem sempre o sono é muito bom nesse período de perimenopausa e de menopausa. E é justamente sobre isso o vídeo da semana, sobre o sono na transição da menopausa. Mas, para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar. O meu nome é Júlia Azevedo, eu sou uma ginecologista que adora esse universo de hormônios femininos, de perimenopausa e de menopausa. E esse aqui é um canal totalmente voltado para ajudar as mulheres que estão passando por essa fase, que nem sempre é fácil. Caso vocês gostem do vídeo, curtem, comentem, enviem para amigas de vocês que possam estar passando também por essa fase, para que o YouTube entenda que sim, a gente precisa falar sobre menopausa, que menopausa importa e que esse vídeo seja transmitido para mais e mais pessoas. Let's go! Voltando ao assunto do vídeo, sono e perimenopausa e menopausa. Vou contar para vocês que de 40 a 60% das mulheres têm perda de sono, tem prejuízo da qualidade de sono no período da perimenopausa. O mais comum que a gente acaba observando é que a mulher ela vai dormir no seu horário habitual, mas ela acorda várias vezes durante a noite. E o sono dela fica muito picado, com uma qualidade muito pior. Mas também algumas mulheres acabam acordando mais cedo do que deveriam, elas acordam mais cedo do que o usual e não conseguem voltar a dormir, enquanto outras têm uma dificuldade maior para pegar no sono. Não só a gente gosta de dormir, e dormir nos faz muito bem, como uma noite mal dormida faz com que o nosso dia seguinte seja muito pior. A gente se sente muito mais cansada, tem muito mais dificuldade de concentração, de fazer as suas atividades, sejam elas atividades físicas, atividades de trabalho, relacionamentos com outras pessoas, tudo isso fica muito prejudicado por uma noite mal dormida. Agora, se a gente pensar que às vezes na perimenopausa a gente está falando de várias noites mal dormidas, essas alterações de sono acabam piorando muitos dos sintomas que são típicos da perimenopausa, como por exemplo, ansiedade, irritabilidade, alterações de humor, aquela névoa mental, que é quando a gente procura pela casa inteira uma coisa que está na nossa mão, ou então quando a gente esquece uma chaleira no fogo, tudo isso é muito prejudicado, tudo isso aumenta muito com uma pior qualidade de sono. E por isso que é tão importante a gente falar sobre o sono e a gente tratar essas alterações de sono. E por que isso acontece? Existe um mecanismo hormonal que explica a piora de sono no período da perimenopausa. Se a gente pensar que são mulheres que geralmente não ciclam adequadamente, apesar de ainda menstruarem, elas costumam ter uma progesterona mais baixa e um estrogênio mais alto. O estrogênio é considerado um hormônio estimulante, enquanto a progesterona é considerado um hormônio relaxante. No cérebro da gente, a progesterona ela atua através do mesmo mecanismo de um benzodiazepínico, como por exemplo um diazepam, fazendo um relaxamento do corpo e assim nos facilita para dormir. E por isso, com esses ciclos muito bagunçados, com que os hormônios uma hora estão lá em cima, outra hora estão lá embaixo, a gente tem uma progesterona mais baixa e isso é um dos responsáveis pela pior qualidade de sono e pela maior insônia no período da perimenopausa. Além disso, alguns sintomas da menopausa que acontecem pela sua transição, enfim, também vão ser responsáveis por essa perda da qualidade de sono, como por exemplo os calorões. Uma mulher que às vezes tem 4, 5, 6 calorões durante a noite, em que ela acorda, às vezes ela tem que trocar roupa de cama, ela tem que tomar um banho porque ela tá toda suada, ela acaba tendo uma qualidade de sono muito ruim. Além disso, algumas mulheres, por conta da atrofia que acontece na região da vulva e da vagina, elas acabam fazendo xixi mais frequentemente. Às vezes elas têm que levantar várias vezes na noite para ir até o banheiro. E isso também prejudica muito a qualidade de sono das mulheres. Além disso, existe um fator que é o nosso envelhecimento, né? Crianças, vamos pensar assim, um recém-nascido, ele dorme o dia inteiro, dorme 20 horas por dia. E pessoas mais velhas tendem a dormir cada vez menos e menos horas. A gente acaba vendo que o pessoal, à medida que envelhece, vai dormindo mais cedo e acordando mais cedo. E a quantidade de horas de sono tende também a diminuir. Então, todos esses fatores juntos trazem essa piora da qualidade de sono para as mulheres nessa fase. Além disso, outros problemas de sono, além da insônia, além da dificuldade para dormir, também são mais comuns nesse período da perimenopausa. Um deles é a apneia do sono, que é uma obstrução aqui das vias aéreas superiores que acontece de uma forma transitória quando a pessoa está dormindo. Isso faz ela parar, ter algumas pausas na respiração. A gente sabe que a apneia do sono acontece até 2 vezes mais no período da perimenopausa e da menopausa. Então, o que a gente precisa ficar atento? Vocês começam a roncar durante a noite, se começam a acordar com falta de ar, ou então, mesmo que tenham dormido
um número bom de horas, vocês percebem que assim, olha, vocês acordam como se tivessem sido atropeladas, não descansaram nada, passam um dia muito cansadas, é uma coisa para a gente considerar se isso não foi uma apneia de sono. E isso cabe investigação e existe tratamento. Uma outra alteração que também acontece muito frequentemente nesse período da perimenopausa e da menopausa é a síndrome das pernas inquietas, que é uma vontade incontrolável de mexer as pernas. Isso acontece mais frequentemente durante a noite e na hora que a gente vai dormir. E também existe tratamento, a gente precisa valorizar uma queixa que atrapalha muito a qualidade de sono. E quais exames devem ser feitos? Como que a gente vai diagnosticar essas alterações de sono? Primeira coisa vai ser uma boa conversa com a paciente, uma boa anamnese, a gente conversar, entender que horas que vai dormir, como é que não é, que horas que acorda, se acorda durante a noite, se depois de acordar, por exemplo, por um calorão, volta logo a dormir, eu tenho dificuldade de pegar no sono. Então a gente escolher uma boa história é o principal. Outras coisas que podem também ser úteis. Usar um diário de sono, em que a pessoa anota todas as noites que horas que foi dormir, que horas que acordou, quanto tempo levou para pegar no sono, se acordou que horas, quanto tempo ficou acordada. Ela vai registrando sempre quando ela acorda como que foi a noite dela de sono. Isso é um bom documento, isso é um bom instrumento que a gente pode usar para avaliar como que está a qualidade de sono dessa mulher. Para algumas situações, principalmente quando a gente fala em suspeita de apneia do sono, o exame da polissonografia, em que a pessoa dorme numa clínica em que ela vai ser totalmente monitorizada, tanto respiração quanto atividade cerebral, durante uma noite inteira, ela pode sim ser muito útil, especialmente em casos de suspeita de apneia de sono. Além disso, existe espaço para alguns exames laboratoriais, por exemplo, deficiência de ferro e anemia, estão associados com algumas alterações de sono, como a síndrome das pernas inquietas. E agora, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode melhorar a qualidade de sono? Primeira coisa, avaliar o estilo de vida. Como que é o estilo de vida não só na hora de dormir, mas nas 24 horas daquela mulher. Como que é o consumo de cafeína? O que é o ideal a gente evitar usar a cafeína? Então, café, chimarrão, chá preto, Coca-Cola, depois do meio-dia. A cafeína ela tem um efeito, ela demora a ser metabolizada e caso ela consumida no final da tarde ou até de noite, ela pode atrapalhar muito a qualidade de sono. Mesmo aquelas pessoas que falam assim, não, eu posso tomar café 10 da noite que eu durmo igual. Muitas vezes a gente vai avaliar, a pessoa até pegou no sono, mas ela teve uma noite de sono com muito pior qualidade. Então, por isso, evitar a cafeína. O álcool também deve ser evitado. E mesmo aquelas pessoas que falam assim, mas eu bebo e fico caindo de sono. Então, né, o álcool, ele traz pra gente um sono mais perturbador. É um sono em que a pessoa sonha mais, ela acorda, sabe quando assim tu sonha que tá pulando de alguma coisa e bate com os pés na cama? Isso acontece mais frequentemente com o uso do álcool. A gente tem uma fase do sono, que é o sono REM, que é o sono em que a gente tem os sonhos e o movimento rápido dos olhos, ele acaba ficando muito perturbado quando a gente consome álcool naquele dia. Então evitar álcool é algo bem importante também. A gente tem um ritmo circadiano, em que o corpo se adapta com a nossa hora de dormir, a nossa hora de acordar. Então, aquelas pessoas que cada dia acordam num horário diferente, durante a semana acorda às 6 da manhã, no fim de semana acaba acordando meio-dia, elas acabam tendo uma confusão do seu ritmo circadiano. Então, o que é o ideal? A gente acordar sempre no mesmo horário. Mesmo que tenha ido dormir mais tarde, mesmo que seja um dia que poderia ficar até mais tarde na cama, o ideal é a gente ter o despertador e acordar sempre no mesmo horário. Além disso, uma boa higiene do sono, a gente fazer um relaxamento antes de dormir, também ajuda muito a ter uma boa noite de sono. Por exemplo, evitar o uso de qualquer tela, então celular, computador, tentar desligar tudo, não ter nada ao alcance perto da hora de dormir. Manter as luzes sempre baixinhas, apagar as luzes, né? Durante a noite não usar nada de som alto, de luz alta, procurar sempre baixar som, baixar a luz para conseguir relaxar. Um bom banho quentinho, relaxante também ajuda muito na qualidade de sono. Então, fazer todos esses rituais de relaxamento ajuda muito para conseguir dormir bem. Acontece que para algumas pessoas só isso não basta. A gente acaba precisando tratar também, mesmo que tenha esses cuidados de higiene do sono, do ritmo, de acordar no mesmo horário, muitas vezes mesmo assim a pessoa está muito atrapalhada, muito prejudicada pelo seu sono de má qualidade. E aí a gente vai precisar pensar em algum tratamento. A reposição hormonal, para quem pode fazer, ajuda muito a qualidade de sono das mulheres. A reposição do estrogênio acaba melhorando as queixas de menopausa e melhorando, por exemplo, a ansiedade, irritabilidade, diminuindo os calorões noturnos, a gente tende a ter uma melhor qualidade de sono.
Além disso, nas mulheres que tenham útero, a gente sempre deve repor algum tipo de progesterona, e a gente sabe que o uso oral da progesterona micronizada traz um efeito sobre o sono, traz um efeito relaxante para essas mulheres. Caso essa mulher vá fazer uma reposição com progesterona e tenha alterações de sono, a gente deve sim considerar o uso da progesterona micronizada tomada durante a noite. Quando a gente fala daquelas mulheres que acordam muito para ir fazer xixi durante a noite, o tratamento da atrofia, o tratamento local, seja ele por estrogênio vaginal ou então por tecnologias como, por exemplo, o laser e a radiofrequência, melhoram muito esses despertares noturnos para ir até o banheiro. Então, trazendo assim uma melhora da qualidade de vida e da qualidade de sono. E caso essa mulher não possa ou não queira, ela não seja candidata a se fazer uma reposição hormonal, sim, a gente tem várias outras opções de tratamento. Um tratamento muito bom é a terapia cognitivo-comportamental, em que ela vai fazer com o terapeuta, justamente buscando uma melhor qualidade de sono. E além disso, existem medicações que vão melhorar sim o sono dessas mulheres, desde suplementos alimentares, como também medicações prescritas para melhora de sono. Então, por isso, é muito importante fazer uma boa avaliação com o seu médico, conversar sobre todos os sintomas que vocês possam estar apresentando, trazer um diário de sono, um diário recordatório de sono ajuda muito nessa avaliação para que, em conjunto com o médico, se pense qual que vai ser a melhor opção de tratamento para que vocês durmam bem e tenham uma melhor qualidade de vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima semana!